A gente tem mais um convidado para falar sobre o mercado financeiro. O dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,44. Agora, qual a tendência do real diante da moeda americana? A gente convidou o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, Alex? Sempre uma honra te receber. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Bom, você faz também um ranking das moedas, né? O Brasil, especificamente o real, claro, né? A moeda do real, está classificada em qual? Nessa semana em que, de novo, o dólar voltou a disparar e não é de hoje, né? O dólar vem sendo pressionado e, enquanto isso, o real vai caindo. Exato, Thiago. Primeiro, a gente precisa deixar muito claro que esse movimento de desvalorização das moedas não é um fenômeno só do real, né? No ranking que a Austin faz, com 118 moedas de países diferentes, pelo menos mais de 80 moedas desvalorizaram em relação ao dólar. Então, isso é um fenômeno global. Só que o real, de meados de abril para cá, vem se desvalorizando mais que as demais moedas emergentes e de países com a democracia como a do Brasil. Hoje, eu atualizei esse ranking, e o Brasil ocupa a 6ª posição. Ontem ele era 5º. O Japão ali ultrapassou o Brasil. O Japão tem uma situação de mudança de política monetária, tem uma inflação um pouco maior, então está passando por um momento de ajuste, não é nenhuma crise. Mas todos os outros que estão à frente são países, em geral, da África, que estão passando ali por confrontos civis. Ou seja, o Brasil está numa situação comparada a uma economia com confronto civil. Isso é lastimável. Mas o que explica isso, né, Thiago? Primeiro, taxa de juros nos Estados Unidos subiu e está no patamar elevado. Estados Unidos, um país com menor risco, tendo uma rentabilidade melhor, óbvio que no momento de cautela e preocupação os investidores vão para lá. Segundo fator, conflitos geopolíticos. Já há algum tempo a gente convive com isso e essa preocupação é constante. Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, agora está se falando em Hezbollah. Tudo isso preocupa o investidor, eles migram para países mais seguros. E o Brasil, por ser um país que tem grandes oportunidades de investimentos, tanto no setor financeiro como no setor produtivo, o Brasil recebe muito investimento. Nessa hora de preocupação, o investidor tira o dinheiro onde ele aplicou para fazer um pouco mais de cautela, né, de preservar o dinheiro dele. Nessa hora não se pensa muito na rentabilidade, se pensa na preservação. Então tira dinheiro do Brasil. Na hora que sai o dinheiro, o real se desvaloriza. E qual o principal motivo, além desses dois que eu citei, né, juros nos Estados Unidos e conflito geopolítico? Infelizmente, a questão fiscal no Brasil. Em meados de abril, o governo encaminhou para o Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, no qual o governo reduziu as metas de superávit primário, que significa, quando ele fecha a conta do ano, receita menos despesa, ele disse, olha, eu vou ficar no 0 a 0 em 2025 e para 2026 eu vou diminuir isso. Qual o grande problema disso? A gente prolonga uma redução da dívida pública. Então, o investidor olha e fala, bom, o Brasil está entrando numa situação de difícil resolução. E aí, Thiago, eles cobram um preço, é natural, já que ele assume risco, ele precisa que seja um retorno maior. E aí tem uma desvalorização do real mais do que outras moedas. Então, o Brasil encerra a semana na 6ª colocação entre as piores moedas de desempenho no ano de 2024 até o dia 21 de junho. Ô Alex, uma coisa que a gente aprende com os economistas é que o mercado de câmbio é um mercado de difícil projeção, ou seja, se avaliar o que vai acontecer, tudo é muito volátil porque há pressões, como nessa semana a gente teve as críticas do governo ao Banco Central. Então, rapidamente, o que é possível fazer de projeção para um mercado como esse? Será que a moeda americana vai continuar subindo? Há ainda mais espaço, sei lá, para bater até nos R$6? E há uma preocupação, obviamente, com a economia aqui. Por um lado, ajuda a exportação, mas, por outro, tem o prejuízo para a própria economia e a inflação aqui que acaba sendo pressionada, correto? Perfeito, Thiago. Olha, no balanço dos riscos, como o próprio Banco Central disse na quarta-feira, quando ele decidiu em manter a taxa de juros estável, ele disse o seguinte, olha, a gente precisa, primeiro, ter uma política fiscal crível com um plano consistente. Então, o governo brasileiro precisa apresentar um plano de ou redução de despesa
ou, de fato, como que ele vai fazer algumas alternativas para equilibrar os gastos públicos nos próximos anos, 2025 e 2026. E qual é o grande desafio? Esse ano 2024, por quê? É um ano de eleições, é um ano no qual o governo já disse que não pretende fazer privatizações e seria uma saída. Já tem um desgaste do Haddad, então essa é uma outra preocupação. Se o Haddad sair, que tem se demonstrado um grande fiscalista, quem entrará no lugar, será que vai ser populista ou não? E o outro ponto, né? Do lado de decisão, para onde que vai a moeda, né? Qual é a tendência do real daqui para frente? A gente sabe que o fundamento do Brasil em termos de oferta e demanda de moeda estrangeira é muito positivo, é muito sólido. Então esse real deveria estar 4,50 ou até menos, se olhasse só os fundamentos. O problema é que as moedas no mundo inteiro passaram a ser ativos financeiros desde meados da década de 90. E aí nós temos alguns componentes subjetivos, porque especulativo é muito pejorativo, né? Então, fatores subjetivos. Quais são? Será que Estados Unidos vai mudar ou não de taxa de juros até o final do ano? Esse é um ponto. Os conflitos vão ter cessar-fogo até o final do ano? São dúvidas que pairam muito fortemente. E aí, quando a gente olha internamente e vê que o governo, nas palavras do presidente Lula, acredita que a saída para o crescimento econômico é gastar mais, o que a gente conclui na Austin Rating o real vai seguir pressionado, desvalorizado, pelo menos por algum tempo, até que pelo menos outros fatores importantes, como o juros nos Estados Unidos e conflitos, fiquem mais claros. Aí a gente vai ter um fôlego. Mas a nossa projeção é que até o final do ano o real fique em torno de R$ 5,30 por dólar. Alex Agostini, economista, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Um excelente fim de semana. Voltaremos a nos falar. Grande abraço. Obrigado, até mais. Bom fim de semana.